E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Eng Talk, um podcast que foi criado para o universo da engenharia. E olha só, hoje a gente vai falar sobre um tema aqui extremamente importante. A gente vai falar sobre planejamento urbano no município de Caratinga. Eu sou Edgar Marques, o seu apresentador, e hoje para tratar desse assunto, a gente vai conversar aqui com o Bruno Alcântara. Seja bem-vindo ao Eng Talk, Bruno. Bom dia, Edgar. Eu que agradeço aqui o convite. Satisfação fazer parte aí desse projeto do INEA. A Versa Urb e eu estamos muito satisfeitos de estar aqui contribuindo para poder falar de Caratinga um pouco e trazer um pouco da nossa experiência e da nossa visão aí. Bruno, você é arquiteto e você é sócio também da Versa Urb, né? Isso. Sou arquiteto urbanista desde 2003. Fiz mestrado também na mesma escola em planejamento urbano, né, em 2017 a 2019 e recente agora uma formação aí de especialização na área de gerenciamento de projetos, né? E sim, sou um dos sócios da Versa Urb. A Versa Urb é uma empresa do Grupo Versa, né? O Grupo Versa é um grupo já estabelecido aqui em Caratinga, da área de tecnologia, sócio do Glauber, do Flávio e do Ebert. Eles têm esse projeto desde 2012, né, da Versa Tech. Uhum. Desenvolvem sistemas, né, e suporte informatizado de tecnologia para municípios, com foco muito grande em municípios. Tem soluções para saúde, educação, assistência. E em 2018 para 2019 veio esse projeto aí de criarmos aí a Versa Urb, né, que é uma empresa que nasce aí nessa veia tecnológica, pensando em levar para dentro do planejamento urbano esse suplemento e incremento, né, de soluções tecnológicas no processo e na solução final para municípios. Ah, bacana. E a gente tem um público bastante robusto aqui de estudantes de engenharia, arquitetura, e é interessante, né, a gente estar apresentando esse leque de oportunidade, né, que esses profissionais que estão saindo da faculdade hoje vão ter, né? Quando você pensou em trabalhar nessa área, você já conhecia alguém? Como que você entrou nesse segmento? Esse segmento, para mim, ele é antes da faculdade, sabe? Acho que eu ainda, estudante aí de segundo grau ali, eu já senti ali que eu tinha uma veia ali pro lado da cidade, né? Então, alguma coisa como geografia, área de expansão urbana, crescimento, né? Urbanização de favelas era uma coisa que já me tocava de alguma forma. E quando eu fui para arquitetura, desde lá os meus estudos mais entusiasmados eram no campo do planejamento urbano e do urbanismo, né? Então, desde os anos 98 aí que eu iniciei a faculdade, que eu entrei para esse ramo e quando eu me formei, eu tive uma trajetória aí desde 2003, 2004 até o final de 2015, ininterruptamente trabalhando em serviço público, né? Como diretor de planejamento urbano, como assistente técnico, como chefe de gabinete e como diretor também de regulação metropolitana na primeira gestão da Agência de Desenvolvimento do Vale do Aço, de 2012 até 2015. Então, de início, né, o meu foco foi trabalhar o planejamento urbano por dentro do balcão, né? Então, eu Uhum. ocupei cargos públicos, né? Fui concursado em município, em Timóteo, durante muito tempo. Então, quando veio o projeto da Versa Urb, eu já estava, assim, querendo continuar atuando com planejamento, mas fora do balcão, né? Eu já tinha consolidado essa experiência dentro do balcão e queria ter outras experiências. É bacana. A gente sempre está falando aqui sobre a importância de você ir para a faculdade com uma bagagem, né? Você, antes de entrar na sua faculdade, já estava, então, trabalhando, já estava inserido nesse mercado, né? Até que, no, vamos dizer assim, num mercado formal não, né? Uhum. Porque o meu contato foi como desenhista técnico, né? Na adolescência ali, antes de entrar, prestando serviço para empreiteiros da CEMIG, né? Assim, bem terceirizado, mas já na prancheta, né? Ainda no tempo do nanquim. Uhum. Então, nos anos 90 ali, eu já era um desenhista, né? A nanquim, vamos dizer assim. E fui ter contato com o CAD lá para 2001, 2002, na faculdade. Aí que eu fui me deparar, né? Com um ambiente tecnológico, assim. Mas então, é, não tem, né, diga, a formação técnica formal, né, vamos dizer assim, aquela diplomada, mas a inserção técnica desde sempre, né, Mas já conhecia o mercado, né? já estava atento ali Uhum. na movimentação, né. Tá, e o Bruno, o que define um bom planejamento urbano? Bom, o planejamento urbano, antes de qualificar como bom, né, o que eu entendo dele e eu vejo, em linhas gerais, as pessoas não entendem muito, né, o urbanismo, planejamento urbano, gestão urbana, o que é isso, né, tudo é cidade. O planejamento urbano, ele é uma disciplina ou ele é uma atribuição
quase que privativa do Estado, né? A gente aqui não consegue juntos falar, olha, é proibido colocar rampa de veículo no passeio. Eu e você não temos esse poder. A gente como técnico sim, mas temos que estar dentro do Estado para que ele regule o espaço. Isso vem da Constituição, né? Essa prerrogativa de zelar pelo território, né? Ela é do município. Então o planejamento urbano é uma atividade inerente a ele. E o planejamento ele está preocupado em antever, né? Como o nome diz, ele não está executando nada, ele está planejando, né? Planejando o desenvolvimento da cidade. Então, um bom planejamento urbano, Edgar, é um planejamento em que você tem uma base técnica sólida, né? Você tem uma estrutura de governo com cargos, com pessoas, com aparelhamento, para lidar com os problemas urbanos que não têm fim, né? Desde o 1750, quando começou os movimentos da Revolução Industrial na Inglaterra, sobretudo, que as pessoas se deslocam do campo para a cidade para ter um modo de vida diferente, né? Então a gente lida o planejamento urbano com um modo de vida que, em tempos passados, né, ele era um modo de vida regulado pelo sol, pela chuva, pelo clima, o espaço-tempo, né? Por mais que já existissem cidades pré-históricas, mas ela no modo de vida não era urbano. As cidades eram centros de troca, né? Quando a gente vem para um mundo industrial, como a gente conhece quem convive com Ipatinga, de modo que tem usinas, né? Com o tempo do apito, né? O tempo da máquina, o tempo do trem, o tempo do relógio. Aí isso já muda um pouco a relação. E hoje, o planejamento urbano lida com um modo de vida que é um pouquinho mais complexo, que ele é instantâneo, que ele é digital, que ele é tecnológico, que ele reduz distâncias geográficas por causa da tecnologia. Então a telefonia com a internet, né? Hoje, o modo que a gente tem, o planejamento urbano está lidando com esses modos de vida e tantos outros que podem ser verificados dependendo do jeito que faz a análise, né? Então, um bom planejamento urbano é aquele que dá conta, né, de primordialmente atender as pessoas, né? Se a necessidade de um determinado município é A, não vamos olhar para o jardim do outro para achar que minha grama é pior ou melhor, né? A gente tem que ter esse olhar. Então, para mim, um bom planejamento é aquele em que o município consegue estar perto do cidadão, né? E consegue atacar, em termos de desenvolvimento, aquilo que mais aflige, né? Então, esse é um bom planejamento. Agora, falando de pessoas, né, de comunidades, como Caratinga vem integrando a participação da comunidade nesses processos? Então, Caratinga, eu acompanho aqui desde 2011 como profissional, trabalhando aqui na região, né, sempre atuante aqui. E o que eu tenho visto é que, recentemente, né, nos últimos 12 anos pelo menos, houve uma pressão, até legislativa, vamos dizer, para poder criar planos diretores, ter sua legislação urbanística ali regulamentada. Mas como eu te disse, né, para mim um bom planejamento não é bem o que está na cartilha, é o que as pessoas precisam mais. Então hoje, Caratinga, com a comunidade, ela tem promovido inúmeras audiências públicas, né, e mobilização direta na comunidade nos projetos de regularização fundiária, né? Essa participação, né, ela, por mais que depende da iniciativa do município, isso é louvável, mas ela também é prerrogativa constitucional, né? Ela é uma obrigação do administrador público, do prefeito, do secretário, que ao fazer projetos de cunho de planejamento urbano, é obrigatório o envolvimento da comunidade neles, né? Então, você tem uma legislação que garante, e o município, pelo menos onde eu tenho estado bem próximo, né, nos últimos anos, ele tem feito assim uma aproximação fantástica da comunidade. Haja visto aí 2 audiências de entrega de títulos no Dr. Eduardo, mais de 38 audiências que aconteceram em diversas comunidades, Salatiel, Bairro das Graças, Conquista, Miranda no Esplanada, Vale do Sol, todos os distritos. Então, nos últimos anos, né, a presença do município e a relação com a comunidade tem se dado ali muito forte nesses projetos de regularização fundiária. Agora, quando a gente fala de crescimento urbano, desenvolvimento sustentável, imagino que vocês têm muito desafio ali, né? Quais são os maiores desafios para vocês? Sim, pensando Caratinga, né, eu entendo que hoje os principais desafios é ela conseguir alinhar uma expansão horizontal, que é algo que tem acontecido. O que é essa expansão horizontal? É um crescimento para além das divisas tradicionais da cidade. Isso é uma reflexão interessante, porque desde que o carro e a internet com o celular chegou, né, o impacto que a gente assiste ele tem sido mais rápido. Eu me lembro bem que
20 anos atrás, falar em 20 quilômetros, 25 quilômetros, ele era alguma coisa longe para você se deslocar. Hoje em dia as pessoas moram, né, a 15, 20 quilômetros de qualquer cidade e está tudo certo. Né? O que permite isso? Tecnologia, o carro é muito mais acessível, né? Haja visto nos anos 2010, o boom que o Brasil teve de veículo per capita, né? Os dados são assustadores, é quase que o dobro. Teve um período de isenção de IPI, enfim. Mas é um modo de vida que veio e tornou mais acessível o veículo, né? Pensar mesmo como censo, né? Per capita. E a outra questão é a tecnologia da internet, né? O número de antenas, né? A infraestrutura de internet, ela é muito mais robusta do que há 10 anos atrás. Então, o que impede de a gente estar aqui e, ao terminar, você deslocar para sua casa algo em torno de 6, 7, 8, 12 quilômetros e até numa área com características rurais. Então, ocupar o território de forma extensiva não é uma novidade aqui em Caratinga, né? Isso dentro da ciência, isso é pesquisado há mais de 30 anos no mundo e é definido como urbanização dispersa. É aquela que tradicionalmente expande para além do perímetro urbano, que historicamente sempre foram grandes também, né? Nunca foram pequenos. Então isso aqui em Caratinga, eu posso falar de algo em torno de 50 a 100 loteamentos que estão numa condição de ocupar parte do território com essas características, fora do perímetro urbano, né? Então, aliar esse tipo de urbanização, que quer cada vez mais avançar sobre o território não ocupado, e que, ao mesmo tempo, ele depende cada vez mais de um centro infraestruturado, significa a gente trabalhar com pico, né? Caratinga, hoje, a gente vê a hora do rush. Né? Algo que eu estudei nos livros de geografia, que era uma coisa restrita a metrópoles, né? Não é mais. A gente vai a Manhuaçu, tem hora do rush. A gente vai a Muriaé, tem só cidades médias. Vai a Viçosa, hora do rush. Esse engarrafamento, vamos dizer, né? E a gente vê aqui como que deslocar municípios vizinhos para cá, né? E o que existe no caminho entre esses municípios e Caratinga, que cada vez mais se ocupa e não se ocupa com uso rural. Se ocupa com o uso urbano, né? A finalidade do uso do solo tem se convertido do rural para o urbano, mesmo que ocupado por sítios de lazer, chácaras, né? Casas de fim de semana, mas não é uma atividade agro-silvio-pastoril, né? Agricultura, pecuária, extração. Não é extrativismo, é agroindústria. Então essas são as atividades rurais, não sendo a atividade urbana, de baixa densidade, com uma paisagem, aquilo que se apresenta diante dos olhos, com características rurais, mas com a finalidade urbana. Então, como é que a gente alia isso, né? O desafio para mim é a gente dar conta de que o centro tem que se requalificar. O centro de Caratinga precisa se requalificar, né? Um dos pontos interessantes aí para esse centro enquanto desafio são os potenciais. Tem um grande potencial em Caratinga nos córregos, né? Os córregos da cidade, por mais que o senso comum, e eu te falo isso por experiência de sala de aula, sabe, Edgar? Teve uma disciplina que a gente trabalhou paisagismo urbano, em que os alunos trabalharam o entendimento do córrego ao longo do córrego São João, que pega ali desde a praça ali, né, da catedral por ali afora, e vai até próximo à praça do bairro Santo Antônio. São 6 quadras, né? E ninguém pensa que isso é possível, mas saiu nas pranchetas lá da sala de aula um projeto de um parque linear ali, né? Ainda é possível percorrer a pé. A gente não tem acesso pelas pontes, né? Mas é possível você percorrer a pé. Tem muitos lotes que não se estenderam até o córrego. Ainda mais depois que passou o canal, concretado há uns anos atrás, você tem ali um potencial para pensar, como os alunos pensaram em sala de aula, numa avenida de gente e de bicicleta. Onde que nós vamos pensar isso em Caratinga, né? Então tem muitas vantagens de a gente pensar essa requalificação urbana, né? O potencial que tem para o comércio é fantástico. Se você pensar que cada vila, e são muitas, viu, Edgar, que nós temos nessa área, mais de 30, cada vila dessa pode se tornar novas fachadas comerciais, se você densifica, né, a circulação de pessoas e bicicleta pela área nas margens do córrego. Então, assim, os potenciais são gigantescos em termos de transformação. E a regulamentação do trânsito, né? O trânsito de Caratinga é um trânsito que precisa ser pensado, né? Nós não vamos ter soluções de túneis, não precisamos desse tipo de solução, não é disso. Mas de uma disciplina, né? Uma disciplina maior, né? Uma forma mais organizada da gente conviver com um espaço que não foi concebido por alguém
ele surgiu espontaneamente, né, da ligação entre fazendas antigas, das primeiras fazendas agrícolas lá em 1840 e poucos, 1850 afora. E esses caminhos foram se estabelecendo e onde passava a carroça, né, hoje passa essa tropa de carro aí. Então a gente precisa lidar com esse problema. E, ao mesmo tempo, né, essa área que já é altamente adensada quer cada dia mais se adensar, e ainda o movimento que a gente introduziu, que é o da urbanização dispersa. Então tá tudo isso aí dentro de uma dinâmica, né, que tá aqui, tá em Manhuaçu, tá em todas as cidades próximas aqui, mais ou menos metrópole com efeitos mais severos, né? Cidades menores com efeitos similares a esse, mais brandos, mas todos eles bebendo do mesmo tempero, né? O desafio para mim é o mesmo. Bacana. Agora, uma pergunta em relação à questão até do trânsito. Como que você vê o trânsito aqui de Caratinga melhoras para isso nos próximos 5 anos? Ó, o trânsito a gente poderia pensar aqui como fizemos para a Copa do Mundo em Belo Horizonte, né? Vamos rasgar Cristiano Machado e rasgar a Antônio Carlos para poder fazer as linhas que ligam ao aeroporto. Isso é obra, vamos dizer assim, faraônica, né? Em termos de recurso financeiro, não é algo para se pensar em Caratinga, então dispensa. Se nós temos esse sistema viário, e não vamos falar em desapropriação para alargar a pista, nós temos que repensar como utilizar a pista aqui dentro de Caratinga, né? O leito carroçável, que é a parte ali que não é a calçada, né? Você tem um logradouro público de um prédio até o outro, você tem, dentro desse logradouro é dividido no passeio e no leito carroçável, vamos dizer assim, que é onde passa veículo, né? Veículo motorizado. Então a gente tem muitas pessoas circulando numa infraestrutura deficiente. E a gente tem N vias de circulação aqui que elas são de mão dupla. E engraçado que onde tem um problema tem a solução. Se a gente olhar como que Caratinga trata o trânsito ao longo desse trecho que eu destaquei, que é do Córrego São João, que pega a Raul Soares até a Praça Santo Antônio, depois volta, é um binário. É mão de um lado, mão do outro. A gente não tem isso com a Rua 9, com a Marechal Deodoro e com a Olegário Maciel. Então, de imediato, né, não precisa de 5 anos, não. Um binário, se a gente pensasse nele, ele ajudaria bem, sabe, para disciplinar o trânsito. E o outro que eu coloco aqui enquanto discussão, coloco na sala de aula, né, é para a gente pensar uma questão. Se o espaço é público, no momento em que eu e você estacionamos o carro aqui embaixo antes de gravar, nós estamos privatizando aquele espaço durante um período. Naquele período é o meu veículo e é o seu veículo que está lá. Então a gente pega alguma coisa em torno de 12 metros quadrados e meio, que é de todos, e privatiza. O que nós deveríamos tirar para sobrar espaço? Né? Nós não temos como tirar pessoas, não tem como tirar o veículo circulando, talvez disciplinar estacionamento. E existem alguns lotes vagos na cidade, na área central. Talvez nem tão poucos, né? Tem lote vago. Edifício garagem talvez seja um bom negócio, né? De alguma forma, mesmo que subsidiado ou não pelo município, mas a gente tem que pensar a alternativa, né? Não estou dizendo que essa é a solução, mas é a alternativa à desapropriação, né? Eu acho que esses são 2 desafios, né? A gente pensar em soluções mais ver e agir, né? Que não precisa de grandes transtornos. E aí um problema existente é que nas análises que a gente faz, que a gente fica namorando esses temas, né? A gente tem uma dificuldade que são os retornos. Porque quando a gente está subindo sentido bairro Santo Antônio, a gente tem N retornos à esquerda. A cada 250, 320 metros por aí, você tem um retorno. Quando a gente pega esse trecho do Rio Caratinga, que vai pegar lá do início da Rua Nova até o final, a gente tem um retorno. E a gente tem quarteirões aqui com perímetro, né, cerca de 1,8 km, 2 km de perímetro. Então significa que você dá uma volta desse tanto para você retornar. E a gente vê a cada dia potenciais travessias pensadas em outros tempos para Caratinga. E eu vou destacar a travessia que tem ao lado do CTC e que vai até a Alpafit. Ali é possível transpor para o outro lado, que encurtaria a distância. Do mesmo jeito que próximo você tem algumas vilas, né, que elas foram fechadas. E quando você vai ver do outro lado do córrego, do Rio Caratinga, perdão, você não tem um lote vago esperando. Mas é possível pensar nesses retornos para amenizar essa ideia de ter um binário em Caratinga. O que é perfeitamente possível, né? A cidade, morfologicamente, né? Vamos dizer assim, a forma dela, né? Ela está constituída, mas onde tem problema, né? Um bom diagnóstico, uma boa leitura do que tem, o potencial já está ali, está pronto. Basta a gente estampar ele e jogar luz, né?
antes de inovar e trazer tecnologias de fora e pensar em teleféricos e coisas que dá certo em outros lugares, mas aqui a gente tem uma outra realidade, né? Sim. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Isso é um planejamento, mas isso já é uma discussão real lá dentro do. Não porque dentro da prefeitura eu sou um prestador de serviço pela VersaUrb, né? Minha prestação de serviço foi nos últimos anos, né? Em 2 projetos, que é o projeto de expansão, de ampliação do perímetro urbano e o projeto de redução das APPs urbanas, né? Dentro da área urbana. Então são 2 projetos pontuais nessa área e todos os outros são cerca de 40 projetos, né? 40 núcleos de regularização fundiária que a gente tem desenvolvido aqui dentro da cidade. Então, lá dentro da prefeitura não tem essa discussão, né? Pelo menos eu, como prestador de serviço, não participei dela, né? E é uma discussão que a gente tem entre a minha equipe ali mesmo, né? Entre as pessoas, ao longo dos anos, os parceiros, os colegas, né? O ambiente de ensino superior, que eu pude experimentar um período aqui na DOC, também no curso de arquitetura, isso veio muito à tona, né? Para poder... É o local de experimentar, né? Então essas ideias elas foram construídas ali ao longo do tempo, né? Eu como caratinguense com um olhar sobre a cidade, mas também toda oportunidade que eu tenho, eu falo, olha, mas e se a gente... Porque isso está sempre aqui no meu pensamento, sabe? Mas não tá avançado esse debate, não. É porque é uma pena, porque você não é a primeira pessoa que me fala sobre isso. Eu já vi algumas pessoas aqui em Caratinga discutindo. Inclusive, se você entrar num táxi aí, os taxistas são adeptos a isso aí, viu? Que todos conversam comigo, já falam sobre isso aí. E é uma pena que eu nunca vi alguém na prefeitura discutindo sobre isso, né? Podia ser uma discussão real, realmente. É isso. Vamos ver, né? Quem sabe? Quem sabe. De antemão, eu vou fazer um agradecimento aqui, né? Ao INEA, em colaboração ao CREA, né? Pelos profissionais que ele está trazendo aqui, pelos assuntos que ele está trazendo à tona aqui, porque isso é realmente importante, né, para a nossa sociedade. A gente não vê muito esse tipo de discussão aqui, né, na internet de forma tão aberta. Então, agradecer realmente pela oportunidade de estar trazendo essas discussões aqui, cara, que isso aí realmente faz muita diferença, tá? Bacana. Vou pedir para vocês também começarem a seguir, né, o INEA _ Caratinga lá no Instagram. Esse corte a gente tá aqui no YouTube, mas a gente vai levar esses cortes lá para o Instagram. Então, quem quiser acompanhar por lá também, acho que vai ser interessante, porque eu vou pegar os melhores momentos aqui e jogar lá, tá bom? Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, dos nossos seguidores aqui, eles mandaram o seguinte: como o planejamento urbano pode ser integrado aos processos de regularização fundiária para promover o desenvolvimento urbano mais inclusivo e ordenado? A pergunta que contém a resposta, né? Porque como a gente estava dizendo, né? Planejamento urbano bom é aquele que ouve o cidadão e atende às suas necessidades, vamos dizer assim, aquele que está próximo, né? Uhum. E a regularização fundiária, Edgar, ela é fantástica porque, como eu disse aqui, nessa trajetória minha, as tentativas de se regularizar imóveis, né, ao longo sobretudo dentro de município, não foram poucas, mas foram todas frustradas. Porque existia uma legislação que não permitia navegar com a regularização do jeito que se navega hoje. Só em 2017 é que nós tivemos um marco regulatório no Brasil, que é a Lei 13.465, e que ela trouxe uma série de remoções de obstáculos do caminho para a regularização fundiária acontecer. Então, antes, por exemplo, da lei, se tivesse um comércio na área que você quer regularizar, não podia. Se tivesse um morador com a renda acima de X salários mínimos, não podia. Então você tentava e no final você não conseguia muito movimentar. Sem contar restrições ambientais muito pesadas, né, sobretudo das APPs urbanas, que sempre contaram com uma discussão sobre marco temporal das áreas urbanas consolidadas antropicamente. Então isso sempre foi um problema. Outros problemas relacionados à questão cartorária. Os oficiais de cartório tinham regramentos para se proceder com regularização que eram muito superiores ao que tem que fazer hoje. Então essa lei veio removendo muitos obstáculos e permitindo fazer um trabalho focado em cerca de 50% da população brasileira no mínimo, que é o número que nós temos do IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas, né, aplicadas, que é vinculado ao governo federal. Ele tem estimado em ter em torno de 50%, né?
Você tem o CORE, que é o Colégio Registral, sobretudo o mineiro, ele trabalha com um número de 35%, 30% de imóveis. Então, nós estamos falando de um universo enorme que atinge a população brasileira, que é não ter a documentação no cartório, né? Uhum. Então, o planejamento urbano, ele lida com o povo e a regularização fundiária é uma ferramenta. Então, a REURB, ela é decorrente, né, do planejamento urbano. Ela é uma estratégia, hoje é um projeto, né, muito mais encorpado por causa da robustez dessas leis. E o que liga, né, tudo isso que eu estou dizendo com o que você perguntou, é para dizer que a REURB, ela consegue atingir, então, essa população, trazendo todos eles para dentro do ambiente formal, o que tem muitas vantagens, mas o que vem junto, né, é você também trazer infraestrutura urbana para lá. Porque tem uma regra mínima, né? Não quer dizer que pode regularizar qualquer coisa do jeito que está, mas criou regras que conseguem se aplicar e levar até o final o registro. Então, a integração, né, do planejamento urbano com a regularização fundiária, ela é inerente. Ela está 100% integrada ali e focando, né, com a alternativa de focar na parte mais carente da população. Bacana. Falando em regularização fundiária, como é que faz a questão do gerenciamento desses projetos? Como é que funciona isso? A gente tem visto no mercado muitos modelos de prestação de serviço, né? Tem modelos em que você tem um armador, que é a pessoa que conhece a área de topografia, conhece a área de risco, conhece alguém que trabalha o ambiental, conhece o arquiteto e urbanista, conhece um advogado. Então ele tem que vir juntando essas partes. Conhece quem faz levantamento social, né, que é um cadastro social. Então as empresas costumam, uma empresa puxa o trabalho e subcontrata as outras, né? Desde o começo, lá em 2019, o nosso primeiro projeto de regularização fundiária, cerca de 12 meses, 14 meses que o projeto estava andando, apareceu um laudo ambiental dizendo que 2 lotes estavam sujeitos à área de risco. Ele estava dentro de uma área de risco. Ele era atingido por uma área de risco. E área de risco que era para remoção. E o custo para poder fazer a estabilização da encosta era 8 vezes maior que o custo que estava pagando todo o projeto. Então tirou dali, dessa poligonal a ser regularizado, 2 lotes. Deu um desgaste tremendo lá com as famílias, né, que estavam com a expectativa. Naquele momento ali que a gente estava prestando serviço só na área de engenharia, que era a topografia e os projetos, a gente viu que não queríamos, né, continuar no mercado para fazer uma parte da REURB. Então nós trouxemos os 3 pilares da REURB, que é a social. Imagina uma empresa de mobilização social. Nós somos, né? Você tem que ter uma empresa de engenharias, no plural. Nós temos lá, porque tem todos os profissionais de engenharia ali que você precisa trabalhar. E uma empresa jurídica, como se fosse um escritório. Nós temos 10 advogados trabalhando. Então, quando você junta tudo isso, né, eu uso uma analogia que é assim: se você trabalha num projeto no tempo, você precisa eu penso como uma corrida de bastão, uma corrida de equipe, em que alguém corre um trecho, passa o bastão para o outro corre um trecho, até o final, quem chega primeiro ganha. Só que quando você vai gerenciar essas equipes multidisciplinares, aí essa corrida de bastão não ilustra. É como se eu tivesse no mesmo time 3 baias, um azul claro, um azul médio, um azul escuro, é tudo o mesmo time, tudo é azul. E ao longo da corrida, você tem que passar o bastão não só para frente, mas também para o lado. Então esse bastão vai pulando na mão de uma equipe. E no final, todos eles têm que estar integrados. Hoje, a gente aprofundou muito nisso, sabe? Porque a lei, ela define algumas fases de como é que você executa, de como é que você segue com o processamento administrativo, mas a execução dela, né, é o que pauta todo o nosso gerenciamento hoje. Hoje nós somos focados, no nosso gerenciamento 100% na operação, né? A gente tem uma estrutura de gerenciamento de projeto mais robusta dentro da empresa, uma espécie de um escritório de gerenciamento de projetos, em que os gerentes, né, a gente se encontra com frequência para poder trocar ideia das melhores práticas, né, porque o que serviu aqui não serve lá. E embora mexa com muitos projetos e possa parecer que é a mesma coisa, mas não. Eu costumo dizer, e não só eu, né, o Core coloca muito isso, que trabalhar a REURB é como se você tivesse peças como um Lego. E essas peças, elas têm que ser encaixadas. E cada projeto, por mais que você possa usar peça similar a que você usou no outro, mas ela se encaixa diferente. O que torna cada um único, né?
Então, não dava para trabalhar com processo. REURB não é processo, é projeto. Georreferenciar uma planta é processo. Ok? Você pode pegar na internet aí com software A, clica aqui, clica ali, clica, ela está georreferenciada. Agora, a REURB não dá para você trabalhar com uma ideia de processo, tem que ser projeto, eles são únicos, né? Princípio, meio e fim. E administrar isso, então, é trabalhar com múltiplas habilidades e trazer, né, para o time o ambiente de software. Porque sem software de gerenciamento também a gente fica perdido, né? Não dá hoje, na realidade da Versa, para a gente administrar cerca de 270 projetos simultâneos de núcleo e colocar isso num quadro branco escrito à mão, né? Então a gente trabalha com softwares e que traz toda a roupagem de estrutura analítica de projetos, um cronograma bem montado, né? Um Kanban para o time gerenciar a sua fila, para a gerência, né? Entender onde que tem gargalo ali naquele processo e lá desobstruir esse gargalo. Então a gente tem aplicado todas as técnicas, né, tradicionais de gerenciamento de projetos, que isso não é novo, né? Mas estamos com isso num alto nível hoje lá dentro para tentar dar conta dessa diversidade, multidisciplinaridade e complexidade que está por trás da REURB. Aí, quando você fala de multidisciplinaridade, quais são os profissionais que a gente encontra, né, dentro desses trabalhos? É interessante isso. Para alguns colegas, né, ou alguns clientes, eu falo que a VersaURB ela tem uma mini prefeitura. Pra você ter a dimensão. Uhum. Por que isso? Eu vou falar de uma coisa simples assim. Eu vou fazer uma audiência pública e se eu fosse esperar o setor de comunicação de um município de 5 mil habitantes me entregar um folder no dia certo, significa que não vai acontecer, né? Então, todas as atividades, todos os insumos necessários para executar, a gente concentra na empresa. Então, lá nós temos da engenharia, né? Engenheiro agrimensor, cartográfico, nós temos engenheiro civil, nós temos engenheiro ambiental, engenheiro urbano. São as 4 engenharias que estão presentes lá. Arquitetos urbanistas, nós temos jornalista, design gráfico, nós temos geógrafos, nós temos técnicos, nós temos advogados, nós temos cadastradores sociais, assistentes sociais, administradores. Então, é uma gama, né, completa ali de profissionais para você dar conta de oferecer lá na ponta para o cliente aquilo que a gente sabe que o município tem dificuldade, né? E que eu posso te dizer que vi isso de dentro do balcão muitas vezes. Eu, como diretor de departamento, já fui para audiência pública em município e chegou lá não tinha o data show, não tinha um telão. Não foi alguém lá para ver se o cabo está conectado e faltou o cabo. Então, assim, o perrengue dentro de prefeitura é muito pesado, né? Então, hoje lá o que a gente tem é essa gama toda de profissionais, né? E o que precisar mais, né? Se o projeto precisa de um biólogo, vamos trazer o biólogo, né? Se o projeto precisa de um engenheiro para trabalhar com blindagem de reator nuclear, vão trazer um engenheiro, né, da USP lá que trabalha com isso. Então, cada projeto pede o profissional e se precisar a gente traz, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Esses profissionais hoje, você tá morando em Patinga, né? Isso. A maioria que é de Caratinga, como é que funciona? Olha, nós temos uma grande maioria de Caratinga, né? Posso dizer que todos são residentes aqui. Nós temos uma colaboradora que mora em outro município, trabalha full time no home office, mas que já estava altamente engajada e que tem uma participação pontual, diria, né? Determinante, porém pontual nos projetos. Mas tem pessoas que vieram de fora, muitos, né? Tem pessoas que vieram de Viçosa para cá, tem pessoas que vieram de Oliveira, no sul de Minas, temos colaboradores do Pará, né? Que vieram para trabalhar na VersaURB, estavam por lá e viram e se interessaram e vieram. Colaboradores de Ouro Preto, das cidades próximas aqui, então, diversos, né? Entre Folhas, né? Entre Folhas, bastante gente de Entre Folhas está com a gente, de várias cidades, né? Mas, basicamente, se não estão residindo aqui, estão todos muito próximos, né? Mas tem gente de mais lugares, né? Não só de Caratinga. Porque na consolidação da equipe, quando a gente viu que era questão de desempenho, né? Não adiantava você ter proximidade, você ter um tempo de amadurecimento, porque por mais que eu tenha uma trajetória sólida em planejamento urbano, eu aprendo todos os dias, né? A regularização fundiária é um desafio enorme, assim. Então, todo dia você está ali aprendendo. Então, não é porque o profissional é engenheiro civil ou é um topógrafo experiente que vai chegar na regularização fundiária e vai fazer a mesma coisa que sempre fez. É preciso estar atento em muitas outras variáveis que quando você trabalha isolado você não tem que estar atento, né?
Então tem gente de muitos lugares aí. Bacana que você vê uma estrutura assim, você não tem a dimensão, né? Você não vê a dimensão da quantidade de pessoas que estão por trás dele. É o impacto que dá também, né? De você trazer alguém lá da sua família, né? Da família dela lá, ela deslocar para vir fazer um grupo de trabalho ali, para fazer coisa diferente, né? Uhum. É por isso que a gente faz bastante coisa, né? Porque ninguém faz nada sozinho, né? Nós temos que trazer quem é bom e ficar com quem é bom, né? Sobretudo. Bacana. Agora, em relação à questão de REURB, qual que é a diferença entre REURB social e REURB específica? A REURB específica, a lei é muito clara, ela classifica dizendo que a REURB social é aquela ocupada predominantemente por famílias com rendimento mensal até 5 salários mínimos. Isso está escrito na lei. Se o município quiser, ele pode dizer que é 4, 3, 2, 1, mas não dizer que é 6, né? Ele só pode reduzir. Então, o que difere é a predominância da renda domiciliar per capita, domiciliar mensal, que essas famílias têm. Então, quando você pega esse tipo de texto legal, a interpretação linear aí é assim: tem 100 famílias, se 51 comprovarem essa renda, é social, certo? Então, é 50% mais um aí, é a predominância. Então, por exemplo, Lagoas da Serra nunca vai ser uma REURB-S, né? Regularizar a REURB-E, condomínios, né? REURB-E. Se você pegar áreas como o Doutor Eduardo, como os distritos, né? Você pode olhar no mapa do setor censitário do IBGE, que ele já vai te dizer já qual que é a renda ali. Então, o que difere é isso, né? E quando você vai ao campo, na paisagem, isso é visível, né? Comunidades periféricas, pouco dotadas de infraestrutura, que via de regra ocupam áreas íngremes. É ali que está a REURB-S, né? A REURB-S tá ali no interesse social dela, né? Uhum. E quando a gente fala também sobre regularização fundiária urbana, tem a questão das documentações também, né? Para iniciar esse processo, qual que é a documentação? Pela lei, basta que um dos 5 legitimados, né? Legitimado é aquele que a lei diz que ele pode. Então, ele vai dizer que o morador, o município, os proprietários, Ministério Público e Defensoria Pública, né? São 5 legitimados a requerer REURB. O requerimento, de acordo com a lei, é um requerimento simples, né? Se você for olhar o princípio lá do direito administrativo, como é que você recepciona pedidos da população no balcão, se alguém chegasse num guardanapo, Edgar, a gente deveria receber o pedido dele de REURB. Não significa que nós vamos conseguir fazer a REURB, né? Mas o pedido basta requerimento simples. Em Caratinga, existe uma comissão municipal de regularização fundiária. Não tem um setor ainda específico dentro da prefeitura que é um setor de regularização. Pela própria natureza multidisciplinar, né, da regularização, o município optou por fazer uma comissão que tem profissionais, né, técnicos de várias secretarias ali, para poder fazer a movimentação. Então, a notícia que a gente tem é que 1 ou 2 empreendimentos que são particulares que fizeram esse requerimento no balcão, certo? Todos os outros, esses mais de 40 núcleos que eu comentei, que a gente está trabalhando, todos eles, quem é o requerente é a própria prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a dona do contrato. Então, ela manda para a comissão um pedido para regularizar, porque ela está bancando a regularização, entende? Então, funciona mais ou menos dessa forma aí o requerimento. Municípios que estão mais avançados, que já estão tratando a regularização fundiária não como projeto, mas como política pública, isso é importante destacar, são coisas distintas, né? O projeto, ele começa e termina com registro. Começa com a topografia e termina com o registro. Só que as famílias, Edgar, na nossa experiência, cerca de 50% a 60% delas não se cadastram no período do cadastro. Elas deixam para depois. Elas não acreditam. Elas não querem. Por N motivos, né? Mas fato é que o projeto de regularização fundiária, ele dá conta de registrar no cartório a base fundiária e levar a titulação, que é a transferência definitiva do imóvel para o ocupante, para aquelas famílias que foram cadastradas. Vai terminar isso, né? Esse projeto acaba e fica lá para cada 100, 50 famílias para trás. A prefeitura precisa lidar com isso. As prefeituras precisam lidar com isso, né? O cidadão precisa saber onde ele pode se direcionar a qualquer tempo para poder fazer o seu pedido ali, o seu cadastro e dar sequência, né? Na lei, e assim a lei permite,
Que dia que termina, então, a titulação desse núcleo? Não sei. O dia que o último chegar aqui e fizer E aí a prefeitura tem que estar estruturada, porque não faz sentido para ela manter empresa contratada para ficar fazendo um cadastro o dia que ele aparecer, né? Então, o tratamento disso para continuidade pós-projeto, né, tratar a regularização enquanto política pública, daí para frente, é um ponto também importante aí de destacar. Agora, essas informações, vocês têm um site, Instagram, vocês têm essas informações de forma mais clara para passar para o pessoal lá? Então, a gente trabalha uma comunicação hoje institucional, mas o que a gente tem produzido mais em termos temos o site, tá? versaub.com.br. Nós temos uma equipe que tem alimentado ele, tem uma atualização constante ali de matérias, releases, né? A gente tem melhorado muito aí esse trabalho de comunicação, mas é um movimento recente, sabe, Edgar? A minha preocupação, sobretudo lá, sempre foi de garantir uma boa comunicação, uma boa estrutura de comunicação da empresa e da prefeitura que eu represento com a comunidade. Então, nós temos uma mega estrutura para esse relacionamento com a comunidade, né? Então, talvez o que a gente tratou aqui, né, as perguntas específicas, nós não vamos encontrar ali, o leitor não vai encontrar ali num site, no Instagram, não. Porque a maioria das postagens são direcionadas ali para dizer, olha, comunidade, estamos chegando aí dia tal, olha, vai ter um drone aí, não se preocupe, somos nós. Ó, a conferência de documentação vai acontecer dia tal a tal na escola. Ó, vem comparecer porque vai ter uma movimentação de técnicos aí para fazer os levantamentos ambientais. Então, essa é a comunicação mais forte que a gente tem desenvolvido, né? E nesse mercado aí público, né? A gente trabalha com editais. Então, a gente não tem venda pela internet, né? Não é a internet que vai vender. Quem nos contrata é o município, né? São municípios. Então, ele precisa publicar edital, eu preciso vencer o edital, né? Que não é fácil. Isso é uma briga de 20 para 1, né? E a gente tem que brigar muito para poder vencer um edital aí e avançar, né? É porque eu falo que tem muitos estudantes que na hora que cai nesse mercado, ele realmente fica... E aí, o que eu faço agora? Onde que eu busco esse tipo de informação? E tem coisas que é bem específica, né? Às vezes nem tá no radar dele. A gente, assim, não tem, por exemplo... Anos 80, currículo de arquitetura não tinha geoprocessamento, né? Nos anos 2000 começou a introduzir, hoje tem alguma coisa lá, porque é coisa nova. Eu estou falando isso para dizer que não tem nos cursos de arquitetura e de engenharia uma disciplina que fala de regularização fundiária. Exatamente. Né? Nem como optativa, né? E é preciso trazer isso, né? Porque a regularização, além de você cuidar da sua formação, né? Da sua contribuição em termos de formação para o processo como um todo, você tem que estar muito atento no que o outro faz. Porque eu, como arquiteto, qual é a minha capacidade de sentar com cada morador de um lote para perguntar se as medidas estão tudo ok? Pergunta simples, né? Eu não consigo fazer isso. Então, eu tenho que contar com a equipe. Então, quando a mobilização está no campo, coletando documentos, ela também está levando o croquis individual do lote, né? O croquis do lote, do morador. E esse feedback chega e a gente tem que ir lá ajustar a planta, porque a topografia viu que era 11 por 20. Pegou lá no campo, é físico. Só que você chega lá, a pessoa fala, não, rapaz, isso aí é porque meu irmão, essa cerca tava aí a gente dividiu ele menor. Só que a cerca ficou, mas meu divisa é 1,5 m aí pro lado. Aí eu tenho que desenhar, isso não é topografia, isso é projeto. Como é que eu ouço? Né? Qual é a capacidade humana mesmo de tempo de sentar com um por um? Tem. Então tem que colocar 10, 12, 8 pessoas lá na comunidade fazendo esse diálogo, né? Então é para ilustrar como que a interferência, né, de outras áreas, outras competências de formação, não só outras engenharias, né, mas outras formações, como que o engenheiro, o arquiteto e o advogado e a turma da mobilização e da comunicação tem que estar integrado com o outro, né, consciente do que chega e do que eu entrego, porque você vai ficar fazendo aquele ping-pong ali eterno, né, até o registro. É porque seria bacana, né, ter um espaço assim onde tivesse esse tipo de informação, porque você está falando de um leque de oportunidades de profissionais, né, que podem estar entrando nesse mercado. Eu imagino que a seleção de vocês aí deve ser bem rigorosa. A gente tenta o máximo possível, mas isso é uma outra arte, né? Recrutar é uma outra arte. Mas eu vou pegar a dica, vamos pensar isso para o grupo, sim, importante. Mas imagino que vocês não devem ter dificuldade, mas é realmente o pessoal que sai do mercado assim, tem muita gente ociosa aí que eu acho que podia estar a gente fica muito atento, tá? Nos formandos, né? Trabalhamos com muitos lá, né? Pessoa
formou, tô precisando tem um período de maturidade maior para formar Sim. quadro, né? Porque, como eu te disse, não sai pronto. Ele sai encaminhado, mas não sai pronto para atuar. Então, a formação de quadros lá é muito importante, né? A gente está muito atento. Temos iniciativas na empresa de uma espécie de uma academia, né? A Academia Versa. Nós temos lá um perfil nosso lá, que todo colaborador ele entra, que os treinamentos em que a gente precisa, né, fazer ele bem aplicado, ele está todo num ambiente virtual, então tem uma trilha de aprendizado mínima, né? E ela cresce e é revisada a cada dia, né? Porque teve aprendizado novo nos projetos, a gente tem que realimentar aí essa base de conhecimento que é disponibilizada. Mas ela está interna, né? Ela não tá externa. Sim. Ah, bacana. Vamos voltar aqui. Questão de planejamento urbano das cidades, né? Como que o REURB ele consegue impactar nisso? Bom, tem uma coisa que não é muito tangível, que eu acho, sim, sempre me deixa muito atento, né? Se você tem uma propriedade e você precisa de pegar algum empréstimo, o banco não reconhece esse imóvel sem documentação do cartório de registro como um imóvel que ele pode se apropriar dele como garantia. Então ele vai operar a sua garantia a um juros proibitivo. Ele está te convidando a não pegar o dinheiro. Ele joga os juros porque o risco é alto. A partir do momento que você tem segurança jurídica da posse, da propriedade, que isso está registrado, você entra para o banco como um ativo. Então, os seus juros ficam mais baixos. Esse mercado financeiro, né, ele está aí no mundo, né, há muitos anos. Mas o nosso entendimento e de colegas e tal é que a entrada no sistema financeiro internacional do cidadão depende da propriedade. Então você não participa desse sistema financeiro bancário, né, dando seu imóvel como garantia se ele não for documentado. Então você ter escritura, né, ter o registro imobiliário, ele já te coloca na valorização imobiliária na perspectiva de acesso a crédito. Isso é um olhar financeiro materialista, vamos dizer, né? Mas que não deixa de ser uma vantagem. Uma segunda vantagem é a questão de essas comunidades se estabelecerem de uma forma mais duradoura. Tem exemplos de estudos, por exemplo, em comunidades do Rio, em que moradores não saíam de casa, por exemplo, um casal. Só um trabalhava, porque o outro precisava ficar em casa o tempo todo. O risco da perda do imóvel. Então você regularizou, você tem essa estabilidade. Vou te dar um exemplo. A gente teve casos em que foi reformada uma garagem, porque um membro da família perdeu o emprego. Com acerto, reformou a garagem e, para complementar essa reforma e montar um salão, precisou de pegar dinheiro no banco. E estava regularizado o imóvel pela REURB. Pegou o dinheirinho que faltava, foi lá, fez sua garagem ali e tem um estabelecimento dele. Então ajudou a pessoa a empreender. Isso veio por causa da regularização fundiária, né? Outras comunidades que não tinham pavimentação, não tinham acesso, casas que precisavam de muro de arrimo, complementação de infraestrutura urbana, equipamento público, tudo isso é indicado nos projetos da REURB, né? Recuperação de áreas ambientais, se tiver. Por mais que a REURB permita, em algumas condições, regularizar imóvel dentro de APP, né? Mas a recuperação dela, né? Essa, vamos dizer, essa compensação, ela não descarta. Ela permite com os critérios, né? Então, a questão física é um outro aspecto que é fantástico, né? Em termos de inclusão a partir da complementação da infraestrutura urbana faltante. A REURB entra e fala, o que falta? Falta isso, então vamos colocar, porque isso é essencial. Então, ela garante, né? Se não houver isso, não há registro no cartório. Então, ela traz isso. E a outra dimensão é a dimensão social e humana, né? Nós estamos falando, assim, por enquanto só em dinheiro, em banco, em infraestrutura, né? Mas não, você tem a questão do pertencimento, né? A noção de estar, né? De pertencer, que é o não tangível, que tem a ver com as pessoas, né? Tem a ver com o dia a dia, com o cotidiano, né? Com felicidade, com alegria. Nós estamos falando de um outro que está tudo junto dela, né? Então, a entrega de título, Edgar, é algo mágico, né? A equipe, a gente incentiva todo colaborador que trabalhou no processo a ir numa entrega de título, porque lá você vê a família recebendo o documento, né? E isso é muito interessante, porque são anos de luta, né? Para ter aquele estável e aquela insegurança. Como é que eu vou morrer? Como é que eu vou deixar isso pro meu filho? Ah, não, agora eu tô tranquilo, agora eu posso descansar em paz. São frases, né? Olha, uma senhora com um bebê no colo
em Imbé de Minas. Recebeu o título e falou, nossa, o melhor presente que eu recebi no ano. E o bebê dela com 6 meses. Olha, o filho e a escritura, né? Tem esse simbolismo aí, porque mexe com a parte... mexe com a vaidade, né? Mexe com o pertencimento mesmo. Então, a gente tem essa questão de levar essa dignidade, né? O projeto leva essas famílias, sobretudo da REURB-S, né? A gente leva essa dignidade para eles, né? Recentemente, a experiência nossa mais fantástica está sendo no Portelinha, aqui em Caratinga, que iniciou o processo. Lá é uma comunidade que viu o conjunto habitacional sendo construído à sua frente, com rua, pavimento, guia de meio-fio, área para escola, para creche, prédios, e eles do outro lado sem nenhuma infraestrutura urbana, é zero. Então a REURB está chegando e está levando tudo isso para lá, né? De alguma forma ali nós vamos avançar aí com esse projeto. Então a REURB é um pouco disso, né? Ele é um foco de atuação que permite que a gente consiga atuar numa inversão social de valores, né? É você investir na periferia primeiro. Então ela traz tudo isso com ela e mais um pouco. Bacana, cara. E falando nesses projetos de REURB, quando os municípios vão implantar isso, qual que são os maiores desafios que eles têm? Bom, eu acho que a dificuldade de integrar internamente, essa para mim é o principal gargalo, né? O município consegue fazer topografia, ele consegue fazer cadastro social, ele consegue movimentar um processo jurídico, ele consegue fazer isso, ele faz isso todo dia. Agora, fazer isso integrado é muito mais difícil. Então hoje, a primeira coisa que esbarra é que você vai numa estrutura administrativa, que é uma lei que define quais são as secretarias, as diretorias, as gerências, enfim, ele cria os cargos, né? Você não tem na estrutura administrativa hoje, das prefeituras, não é só Caratinga, né? É aqui também, mas você não tem lá um departamento de regularização fundiária, você não tem uma secretaria de regularização fundiária. Aqui tem uma comissão, né? Pingo d'Água, lá tem uma secretaria de habitação e regularização fundiária. Mas é ponto fora da curva, né? Para comprovar que a regra é não ter estrutura administrativa, né? Porque a exceção vem para comprovar a regra, né? Então, o primeiro, não tem estrutura administrativa. Se não tem estrutura administrativa, não tem técnicos, não tem gestão, não tem aparelhamento, computadores, softwares, TV, tablets, celular para fotografar, veículo disponível, papel para imprimir, tinta, impressora. Não tem, né, o aparelhamento e não tem regulamentação. O município não tem regulamentação, não tem um decreto que diz como que você pede o seu cadastro. Então é preciso regular, é preciso estruturar administrativamente e é preciso aparelhar, né? Aparelhar com pessoas, né, e equipamentos. Então os municípios eles não estão, né, o desafio inicial é ele entender que é necessário, entender que é legalmente possível, entender que há recursos em outros entes federados, a exemplo do Minas REURB no governo de Minas, a exemplo do que a Secretaria Nacional de Periferias Urbanas tem feito com financiamento de regularização fundiária, nem é financiamento, né? Com custeio disso, porque eles passam um recurso a fundo perdido, você não fica devendo a eles, tem uma pequena contrapartida lá. Mas e quem faz o projeto na base? Como para qualquer outro assunto, né? O saneamento também é o mesmo problema, né? Sim. Você não tem equipe, o dinheiro fica contingenciado nos níveis de governo e não vem para a ponta, que é o município onde que vai aplicar, né? Então essa ausência dessa preparo, né, dessa estruturação, ela para mim sempre foi o principal desafio, né, para o município implantar. E é possível resolver isso sem grandes engenharias, né? A gente não precisa de ter um esforço enorme para isso acontecer. Basta você pegar a sua Secretaria de Assistência Social ou a Secretaria de Planejamento Urbano e criar uma diretoria ou que seja uma gerência com 2 cargos de analista ali para você ter um mínimo 3 pessoas, né? Então, para começar, uma salinha pequena, um engenheiro, um arquiteto, um assistente social, qualquer um faz muita coisa com regularização fundiária. Perfeito, cara. Agora, só uma perspectiva para esse cenário que a gente expôs aqui agora, para os próximos anos. Você acha que vai ter uma evolução? O que você acha do futuro disso aí? Em especial da regularização? Da regularização. Olha, Caratinga tem se movimentado. É interessante, assim, que neste governo, né, o que a gente tem visto é uma preocupação em estruturar esse setor, pelo menos de recepcionar, né? A comissão mantida, atuante, embora não seja um departamento, mas você tem pessoas, né, atuando.
Você tem pessoas exclusivas da regularização fundiária e agora eles estão estruturando, recepcionando o balcão, porque nós regularizamos 500 lotes no Doutor Eduardo, cerca de 400 lotes no Sapucaia, estamos com Dom Lara, Dom Modesto, Santa Efigênia, Vale do Sol, todos eles bem adiantados para virar registro em breve. E a empresa, ela para de atender o cidadão na hora que eu termino o cadastro no campo. Mas depois do registro, o cidadão vai continuar procurando regularização e não é com a empresa. Então a prefeitura já está antecipando, né? Para montar o seu balcão de atendimento ali, para ter o guichê de atendimento, para ter pessoas lá dentro, né? Qualificadas. E a gente tem visto o movimento dela no sentido de amplificar isso. E ela está seguindo o volume que os registros de projetos estão jogando para o balcão dela, que é o pós-REUB que a gente comentou aqui, né? Então, aqui, eu tenho visto isso, eu acredito que tão logo tenha oportunidade aí, essa questão de reforma administrativa, de amplificar isso, a gente tem visto, em linhas gerais, tá? Do prefeito aos técnicos, todo mundo olhando para a regularização fundiária, acreditando agora, né? Porque demorou a acreditar, porque o início era muito difícil, né? Você trabalhar, dizer que você vai fazer uma coisa que historicamente ninguém nunca fez, Sim. né? Que isso é um problema que tem desde os anos 40 aí, e que agora a gente está entregando. Então, a nossa equipe já correu de pedrada, já tomou xingo, já ameaçaram chamar a polícia, porque você chega na casa do cidadão comum e fala: bom dia, nós somos da VersaUrb, estou trabalhando pelo prefeito, ele mandou eu vir aqui pegar com você os documentos que eu vou te dar uma escritura. É golpe, né? Então, essa reação assim imediata, né? A gente com o esforço aí e a gente muito focado, né? A partir do momento que faz entregas sociais, né? Você gera valor ali, aí tem uma inversão, porque nós estamos com clareza de que estamos rompendo um paradigma, né? Perfeito. Ô Bruno, como que eu encontro vocês nas redes sociais? É o @morarlegal, que é o nosso ambiente, nossa página, que tem um sistema informatizado, que é o Morar Legal, que nele todo o nosso conhecimento está como produto e ele é vendido, comercializado para outras empresas, né? E tem um @VersaUrb, né? O VersaUrb é onde a gente tem todas as ações da empresa, não só os trabalhos de regularização, mas todas as ações. Tem também o site www.versaurb.com.br, que a gente está sempre reproduzindo lá, né? E colocando coisas inéditas. Estamos com um projeto do newsletter para tão breve aí já começar a ser veiculado. E temos também, que é um perfil mais profissional, que é o VersaUrb lá no LinkedIn, né? Lá a gente fala mais sobre como é que funciona internamente a empresa, porque nós estamos falando ali mais focado em profissionais, né? B2B, né? É. Bacana. Vou deixar um espaço aqui, se você quiser dar algum recado pessoal ou algum agradecimento, pode ficar à vontade, tá? Não, o que eu gostaria é agradecer a participação, né? Um prazer ter te conhecido aqui. Agradecer o Thiago Alves, né, do CREA, amigo, parceiro. Nós temos conversado sobre essa participação aqui há mais tempo. Está em Belo Horizonte, né? Tá bem ocupado lá. Um abraço pro Thiago. Nos abandonou aqui, ó. Mas ele tá fazendo treinamento para voltar melhor, né? A gente sabe que é isso. E fico à disposição, né? Nosso endereço é aqui no bairro Belvedere, na rua Zé Pereira Timóteo, número 30. Estamos lá de 8 da manhã às 18. Os telefones estão nos canais de comunicação. Eu tenho agradecimento e fico à disposição da comunidade. Perfeito. E eu quero agradecer aqui, né, ao INEA pela oportunidade, né, de estar aqui, né, fazendo esse projeto, que é um projeto sensacional, tá realmente abrindo a mente de muita gente, em colaboração com o CREA, sensacional. Vou pedir para vocês começarem a seguir, né, o INEA lá no Instagram, INEA_Caratinga, segue lá que esse episódio vai estar lá fragmentado, né, em cortes, né, da primeira temporada e dessa segunda agora. Sigam lá que eu acho que vocês vão aprender muito, né, com esse Instagram, que está realmente fazendo diferença na vida desses profissionais aqui. Bruno, brigadão pela presença. Valeu mesmo, e eu espero que as pessoas tenham, né, aprendido muito aqui sobre planejamento urbano, né? Acho que a gente realmente falou muita coisa aqui muito relevante, que eu não costumo ver muito nas redes aqui, de uma forma bem simples, né? Que bom, de cara. Você tem propriedade para falar, hein, cara? Tô à disposição, né? Tô à disposição da comunidade aí. É isso aí. E pessoal, a gente vai ficando por aqui. Obrigadão pela presença e o carinho de todos. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.